Se você joga videogame, muito provavelmente você já ouviu alguém falando que é perda de tempo. Nossa, mas nessa idade jogando joguinho, eu não tenho nada melhor pra fazer, não. Mas, nos últimos anos, as coisas estão tomando outro rumo. E estudos estão surgindo para mostrar justamente ao contrário. E um dos casos mais curiosos envolve CS. Para quem não sabe, significa Ciência da Saúde. Opa, quer dizer, Counter-Strike. Pesquisadores recentemente começaram a estudar os efeitos dos jogos competitivos e como que eles afetam as habilidades cognitivas, como por exemplo, foco, atenção, tomada de decisão, coordenação motora, velocidade de resposta, entre outros. E isso acabou chegando até a medicina. Hoje já existem projetos e estudos tentando entender como que habilidades desenvolvidas em jogos podem ajudar no treinamento de profissionais que trabalham sob pressão, como por exemplo, cirurgiões. Uma pesquisa na University of Sheffield analisou jogadores de Counter-Strike de vários níveis, desde iniciantes até profissionais de esports. Quem não sabe, esports é electronic sports, tá? Esporte eletrônico. E o resultado foi muito interessante. Os jogadores mais experientes conseguiam tomar decisões mais rápidas e responder com mais velocidades em situações de pressão. Nos testes mais complexos, os jogadores profissionais também demonstraram maior capacidade de processar informações rapidamente antes de escolher uma ação. E isso faz muito sentido para quem jogou CS, toda aquela rushada, plantar bomba, estratégia, smocar, enfim, mano, faz muito sentido pra um jogo desse tipo. E você precisa, de alguma forma, interpretar múltiplas informações ao mesmo tempo, né? Você tá tomando tiro de um lado, tem que plantar bomba do outro, tem que fugir, tem que cobrir outra pessoa, tem som, tem movimentação, tem posicionamento, tempo, enfim, tem um monte de coisa que você tem que processar ao mesmo tempo. Então, de certa forma, isso faz sentido. Você tem que reagir rápido, né? Você tem que tomar uma decisão em segundos. Foi aí que os pesquisadores, né, a área da ciência mesmo, começou a perceber que isso poderia ser usado em algumas profissões, como por exemplo, que exigissem um controle manual muito mais preciso, onde decisões rápidas são importantes. E aí, naturalmente, foi feito esse link. A parte da cirurgia precisa de uma precisão, uma coordenação motora fina, um ajuste muito fino, uma delicadeza ali, controle emocional, controle cognitivo, enfim, tomada de decisão sob pressão também. E foi daí que surgiu o projeto First Person Surgeons. Não é brincadeira. Realizado pela UNOeste. A ideia do projeto era conectar habilidades desenvolvidas por esses jogos de FPS, como Counter-Strike, com um treinamento médico, principalmente em cirurgias laparoscópicas e robóticas. Olha só que coisa interessante. Uma das habilidades mais citadas pelos especialistas é justamente a coordenação motora. Em jogos competitivos, e se você para pra pensar, acabam sendo treinados constantemente. E adivinha quem que vai ser o ilustríssimo professor convidado pela UNOeste para ajudar a dar o pontapé inicial dessa iniciativa? Exatamente. Fallen. Fallen é um dos maiores jogadores do Brasil, se não o maior, de Counter-Strike, participa de campeonatos, já ganhou vários, enfim. E agora ele não tem só apelido, mas como ele também é um professor, né? E ele até fez, né, uma live ali se apresentando para inclusive, eu vou deixar os links aqui na descrição, mas eu vou deixar passando na tela. Eles apresentaram isso pros alunos, para todo mundo ali, né, deixou público. Então, agora você será operado não só no Counter-Strike, mas também na vida real por jogadores de CS. Olha só, que ironia, que ironia. Bom, voltando lá pro contexto de Counter-Strike e medicina, né, a cirurgia, no CS existe uma outra conexão importante, na verdade em todos os jogos, tá? Aí é uma opinião minha, eu não vi sobre isso de outros jogos, vi mais focado em CS, mas durante um jogo você tem que prestar atenção em muitos lugares ao mesmo tempo. Vou dar o exemplo de Pragmata, por exemplo, mano, você tem que mirar, hackear o bicho, ver se não tem nenhum chegando perto, atirar, pular, esquivar. De fato, vários jogos você precisa estar prestando atenção no que tá acontecendo, porque, querendo ou não, tá? Por bem ou por mal, um jogo ele é uma simulação da sua vida ali, sabe? Você que tem que desviar dos ataques, etc. E em cirurgias acontece algo muito parecido. Então o médico ele precisa focar num lugar específico, num lugar mais importante. Só que ele não pode perder a percepção do restante, né? E tem um outro detalhe interessante. E em algumas cirurgias, os médicos eles já ficam olhando pra uma tela em 2D ali o tempo inteiro, mano. Porra, que é mais simulação de jogo do que isso, tá ligado? E eu nunca tinha parado pra pensar nisso dessa forma antes de ver toda essa notícia do CS na medicina. Até demorei pra fazer um vídeo sobre isso, por alguns motivos, só que um deles era que eu queria estudar mais um pouco isso aqui, entender melhor. Eu achei que era fake news no começo, verdade assim, eu falei, pô, beleza, eu imagino que ajude, mas será, mano? Então voltando, né, pra noção espacial que o cirurgião não pode perder,
Muitos jogos treinam isso, distância, profundidade, né, o senso de movimentação, de posicionamento, propriocepção que diz, né? E além disso a pressão de não morrer, não perder tempo. E um último link do CS na medicina, quando surge um problema, por exemplo, num procedimento, não tem tempo pra hesitação, né? Não pode hesitar. Todo videogame é muito parecido, tipo, você não para em nenhum momento. Às vezes você para, pensa assim, putz, beleza, tem um lugar pra respirar, mas pra você conseguir achar um lugar e pensar e calcular, tem várias variáveis que vão influenciar. Então, tipo, se aparecer alguém, tipo, você tá pensando e aparece alguém, você tem que tomar uma decisão rápida. Faz muito sentido, faz muito sentido. E eu acho interessante demais, mano, como que essa visão sobre videogame tá mudando aos poucos, sabe? Eu acho que durante muito tempo o jogo ele foi tratado como entretenimento e distração, por mais que seja, mas na maioria das vezes você busca pra entretenimento, distração, só que se divertindo você acaba treinando a habilidade sem querer, mano. Não dá pra negar que você acaba treinando, até pela quantidade de botões que existe hoje nos controles, né? Antigamente ela era só aquele joystick, né, símbolo de videogame. Hoje em dia são vários botões que você tem que clicar ao mesmo tempo. Então, mano, querendo ou não, você acaba tendo uma habilidade motora melhor, né? Não tem como negar um negócio desse, né? Que bom que estão surgindo cada vez mais estudos relacionados a isso. Eu fico muito feliz. Então começou a ser discutido seriamente, né? Ciência é o caminho, não tem jeito. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você nunca mais vai jogar Counter-Strike e não pensar nisso. Mas me diz aí sua opinião sobre esse assunto, o que você acha? Se de verdade você já tinha pensado nisso em algum momento? Qual jogo você acha que seria até melhor que o CS? Deixa aqui nos comentários. Valeu? Se você curtiu esse conteúdo, espero te encontrar no próximo e te ver mais aqui no canal. Então já deixa aquele like, se inscreva para não perder nenhum outro conteúdo. Ativa o sininho e te vejo por aí. Valeu!